Então, galera, essa semana a gente vai estar trabalhando em um outro conceito de fração, tá? A fração como uma razão. E a razão a gente tem que entender como sendo um comparativo, uma comparação. Então, olha o que o nosso livro traz aqui, ó. Até agora estudamos frações que representam o resultado de uma comparação entre o inteiro e suas partes. Lembra lá quando a gente fazia o desenho, né, da pizza, por exemplo? A pizza dividida em 4 partes. Não tá igual aqui, né? Mas vamos fazer de conta que tá. Então, a pessoa que comer um pedacinho, ó, a gente diz que ela comeu um pedaço de 4 pedaços. Então, um comparativo, ela comeu um pedaço do total, que eram 4. Então, a gente vem fazendo comparações entre o inteiro e suas partes, e frações que podem representar o resultado de uma divisão. Então, a gente viu lá no número misto, né, na nossa semana passada. Além disso, podemos empregar frações para descrever o resultado de comparações entre diferentes elementos. Então, olha só, aqui a gente fez um comparativo entre o mesmo elemento. Era o pedaço da pizza com a pizza inteira, né? Então, a gente está falando aqui de pizzas. Mas, por exemplo, eu posso entrar na aula e observar que na aula tem 6 pessoas, só 6 alunos. E dos 6 alunos, 2 são meninos e 4 são meninas. Então, eu posso fazer um comparativo. Ó. Dos 6, eu tenho 2 meninos e 4 meninas. Qual seria o meu comparativo? O meu comparativo seria assim, ó. Eu ia dizer o seguinte, ó. O número de meninas é o dobro do número de meninos. Não poderia fazer esse comparativo? Ou então poderia dizer o seguinte, ó. O número de meninos é a metade do número de meninas. Poderia fazer esse comparativo também. Ou, galera, usando a fração e fazendo a comparação entre estes elementos, ó, que agora são distintos, né, porque os meninos representam um tipo e as meninas representam um outro tipo de elemento, eu poderia usar a fração para dizer o seguinte, ó, para cada um menino, eu tenho 2 meninas. Então, a fração aqui, ó, 1/2, estaria representando esta comparação, onde o número de cima, então, representa o menino e o número de baixo representa a quantidade de meninas. Então, eu poderia dizer, para um menino, eu tenho 2 meninas nesta sala de aula. Só que observa, galera, que eu não estou indicando a quantidade de alunos, né? Porque o senhor disse que nessa turma, por exemplo, nessa aula que eu tivesse entrado, tinha um total de 6 alunos. E quando eu digo que aqui eu tenho para cada um menino, eu tenho 2 meninas, se a gente considerar que a gente só tem um menino, então nós só temos 2 meninas. Isso me dá um total de 3 alunos. Mas, se eu tiver 2 meninos, então eu vou ter o dobro de meninas, vou ter 4. Se eu tiver 3 meninos, então eu vou ter que ter o dobro de meninas, 6. E assim, galera, ó, a gente consegue obter as quantidades que são possíveis para esta razão, para esta comparação. Então, a nossa aulinha de hoje é em cima disso, galera. Uma fração indicando uma razão, ou seja, uma comparação, onde o número de cima vai estar indicando um elemento e o número de baixo vai estar indicando outro elemento. Até pode ser o mesmo, né? Mas normalmente a gente trabalha a razão para indicar aí, então, elementos distintos. Olha essa situação aqui da nossa aula. Na perfumaria de Paula, há vários expositores com produtos de higiene. Em um dos expositores, representado ao lado, então está aqui, ó, há desodorantes de embalagem azul e embalagem vermelha. Então, galera, sem contar, só passando o olho rápido, a gente observa que tem muito mais embalagens vermelhas do que embalagens azuis. Então, para que serve a razão? A razão serve justamente para a gente poder trabalhar este cálculo, essas quantidades, quando eu sei o comparativo. Então, olha só o que diz o exercício. Ó. Nas prateleiras deste expositor, para cada 3 desodorantes de embalagem azul, encontramos 10 de embalagem vermelha. Então, a razão que foi nos dada é essa. Ó. 3, para cada 3 azuis, né? A gente vai ter 10 vermelho. Então, a gente tem uma razão 3 para 10. Olha como é que a gente lê. 3 para 10. Ou eu posso ler também 3 está para 10. Tá? É assim que a gente vai ler a razão. Lembra que o número de cima aqui, que a gente chama de antecedente, mas se a gente vai ver com calma, ele está indicando aquele elemento que foi mencionado
em primeiro lugar neste nosso problema. Então, a embalagem azul. E o meu segundo elemento, aqui o 10, ó, desculpa, a embalagem vermelha, então está sendo representado pelo 10. E agora, a gente vai poder determinar a quantidade total aqui, sabendo, por exemplo, que nesta prateleira eu tenho 15 embalagens azuis. Então, galera, se a gente tem 15 embalagens azuis, eu consigo determinar quantas vermelhas tem. Pensa um pouquinho, se para cada 3 eu vou ter 10, então a gente vem ó, fazendo de 3 em 3. Então, aqui, ó, se eu tiver 6, eu vou ter que ter o quê aqui? Eu vou ter que ter 20 aqui, galera, olha só. Né? Ó, enquanto eu aumento 3 em cima, ou seja, enquanto eu dobro a quantidade de azuis, eu tenho que dobrar a quantidade de vermelhos. Essa é a lógica. Bom, mas então não é 6 azuis que eu tenho 15. Tá, então, quem sabe a gente triplica. Ó. Então, vamos triplicar, vamos pegar 9. Então, se eu tiver 9, eu vou ter que triplicar a quantidade de vermelhos, que vai ser 30. Bom, mas não é 9 que eu tenho, é 15. Tá, então, vamos quadruplicar. 3 vezes 4, né, dá 12. Então, se eu quadruplicar o 10, eu vou ter 40. E também não é a quantidade que eu quero. Eu quero ter 15 azuis. Eu tenho 15 azuis. Vamos apagar aqui para sobrar um pouquinho de espaço. A gente tem 15 embalagens azuis. Então, eu quero saber o cálculo da vermelha. Então, vamos quintuplicar. O que dá 3 vezes 5 quando eu quintuplico? Vai dar 15, que é justamente o que eu tenho. Então, significa o quê? Que eu tenho que fazer esse 10 vezes 5. E quando eu faço 10 vezes 5, a gente obtém 50 embalagens vermelhas. Então, galera, a gente não precisa ficar contando. Se eu tenho a razão e eu sei a quantidade de um deles, eu consigo obter o outro fazendo multiplicações. Beleza? Isso daqui a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, são as nossas frações equivalentes. Bom, galera, eu vou deixar então um exercício para vocês de tema e eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula.